Somando mais empates do que vitórias em 2024, a seleção brasileira se despediu do ano ocupando apenas a quinta colocação na tabela das eliminatórias, registrando a sua pior campanha no torneio classificatório desde o início do século XXI. Diante deste obscuro cenário, o que podemos esperar para 2025? Vale a pena a CBF manter Dorival Júnior no cargo? Bom, menos de 40 dias nos separam do novo ano de 2025. Por esse motivo, já é possível notarmos casas, ruas e avenidas enfeitadas com luzes de Natal e muitas pessoas também já montando e enfeitando as suas respectivas árvores de Natal, começando ali a vivenciar esse agradável ou não clima natalino. Todavia, se para nós o ano de 2024 ainda não terminou, para a seleção brasileira ele já faz parte do passado. Aliás, um ano que terminou de forma melancólica aos pentacampeões mundiais, a julgar pelos empates em 1-1 diante de Venezuela e Uruguai, sendo o último deles frente os uruguaios, com direito a vaias por parte dos poucos torcedores que compareceram à Arena Fonte Nova. Consequentemente, a seleção brasileira caiu para a quinta colocação na tabela das eliminatórias da Conmebol, contabilizando 18 pontos após o fechamento da 12ª rodada. Ainda assim, uma campanha meramente razoável que não coloca em risco a classificação da seleção brasileira ao Mundial de 2026. Isso pelo fato da FIFA ter aumentado para 48 o número de participantes no torneio, o que significa que as 6 seleções melhores colocadas nas eliminatórias sul-americanas garantirão vaga direta à Copa, enquanto a 7ª colocada ainda disputará a repescagem. Seja como for, por mais que a seleção brasileira não corra nenhum tipo de risco de ficar de fora da próxima Copa, a questão que fica é a seguinte: que papel ela desempenhará em 2026 através deste futebol que ela vem praticando sob o comando de Dorival Júnior? Bom, e é exatamente isso que preocupa, pois a realidade é que o Brasil vem evoluindo a cada partida disputada desde a chegada de Dorival Júnior. E para a gente compreender um pouco melhor tudo o que vem acontecendo com a seleção brasileira, vamos traçar um paralelo aí desde o início de trabalho de Dorival Júnior na seleção. Desde a sua estreia marcada pela vitória sobre a Inglaterra pelo placar mínimo em pleno estádio de Wembley, uma estreia que veio seguida de um empate em 3-3 contra a Espanha no estádio Santiago Bernabéu, inclusive um empate bastante questionável por conta do VAR, né? Naquela oportunidade o VAR teve total influência em um pênalti marcado a favor dos espanhóis, que posteriormente viriam a ser campeões da Eurocopa. Então, nesses 2 primeiros compromissos de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira, na primeira data FIFA de 2024, ali em março, o Brasil fez as suas melhores exibições sob a liderança do ex-treinador do São Paulo, deixando ótimas impressões e criando grandes expectativas após a curta e apagada passagem de Fernando Diniz. Contudo, todas essas expectativas literalmente sucumbiram após a participação do Brasil na Copa América, em que os comandados de Dorival Júnior caíram diante do Uruguai nas quartas de final. Para variar, né, nas quartas de final, o Brasil está se tornando especialista em ser eliminado em fase de quartas de final. A propósito, uma queda marcada tanto por um futebol abaixo da crítica quanto pela patética e deplorável imagem do treinador Dorival Júnior tentando entrar no círculo feito pelos jogadores ali antes das cobranças de pênaltis contra os uruguaios. Inclusive, se você não se recorda dessa cena, eu vou deixar ela aí na tela para você. Até baixei ela aqui. Dorival Júnior levantando o dedo e pedindo a palavra enquanto os atletas o ignoravam, nem notando a sua presença ali. Na minha opinião, ainda que o técnico da seleção brasileira tenha afirmado que isso não tem nada a ver com falta de liderança
ou até mesmo falta de respeito por parte dos atletas. Eu acho que nesse exato instante ficou provado que Dorival Júnior não tem tamanho para comandar a seleção brasileira, que o Brasil ficou muito grande para ele. Portanto, no meu entendimento, a saída de Dorival Júnior deveria ter ocorrido não apenas em virtude da má campanha do Brasil na Copa América, composta por 3 empates, 1 vitória, 5 gols marcados e 2 sofridos nos 4 jogos disputados, como principalmente pela total falta de autoridade do treinador junto aos jogadores. No entanto, Dorival Júnior seguiu no cargo e a seleção brasileira seguiu caindo de rendimento. Vide os 6 jogos disputados pelo Brasil aí no período pós-Copa América. E o que chama mais a atenção é que o Dorival Júnior, juntamente com a sua comissão técnica, tiveram tempo de sobra aí em 2024 para ao menos construir uma base na seleção brasileira. Afinal, eles tiveram 3 semanas livres de treinamentos antes do início da Copa América e depois ainda tiveram essas 3 datas FIFA no segundo semestre do ano. Mas não, Dorival Júnior não montou uma estrutura mais sólida por sempre realizar inúmeras trocas na equipe, não desenvolveu uma identidade de jogo e tampouco encontrou um sistema de jogo ideal para a seleção, que hoje depende única e exclusivamente do talento individual dos seus jogadores, já que a parte coletiva realmente inexiste. Inclusive, esse último jogo contra o Uruguai retrata isso de forma perfeita, pois apesar do Brasil ter ficado mais tempo com a bola, até por estratégia dos uruguaios, ele não sabia o que fazer em campo. Não à toa, o gol marcado pelo Brasil sai através de um belíssimo arremate do meio-campista Gerson, aproveitando uma sobra, ou seja, sem nenhuma jogada trabalhada em meio a um pobre futebol. Ademais, o mapa de posicionamento dos jogadores também mostra isso. Aí, conforme você pode acompanhar aí, o Brasil jogou praticamente com todos os jogadores em seu campo de ataque, encurralando mesmo a seleção uruguaia, com exceção do Gabriel Magalhães e do goleiro Ederson, todo mundo praticamente à frente da linha do meio campo. Então o Brasil tentou realmente ser uma equipe bastante ofensiva, né, posicionada praticamente toda no ataque. Já nesse outro gráfico que eu vou colocar aí, você nota que o Brasil trocou 40% de seus passes no setor de ataque, 42% no meio-campo e 18% no setor de defesa. Então o Brasil realmente jogou de forma ofensiva e talvez tenha sido essa a razão pela qual o Rafinha deu aquela entrevista depois da partida, né? Deixa eu tirar esses gráficos aí. O Rafinha disse que o Brasil jogou muito, para não dizer o palavrão que ele disse, e que será muito difícil qualquer outro adversário vencer o Brasil atuando em seus domínios. Por mais que a realidade seja totalmente distinta, né, com o Brasil terminando essa partida com 5 pontas na equipe titular, no caso Vinícius Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Estevão jogando juntos na equipe, né? Quer dizer, uma verdadeira bagunça, protagonizada por um treinador que se mostra completamente perdido, sem saber o que está fazendo ali à beira do campo. Deste modo, até se compararmos a atual campanha do Brasil nas eliminatórias com as 2 anteriores sob o comando de Tite, a gente nota claramente o declínio da seleção brasileira, sobretudo porque nos ciclos anteriores o Brasil tinha um padrão de jogo, né? Era uma equipe sólida defensivamente, que sofria pouquíssimos gols e era forte na bola parada, né? Marcava bastante gols de escanteios. Então podia até não ser tão eficiente ofensivamente, mas compensava isso na parte defensiva. Por isso o Brasil até desembarcou no Catar para a disputa do Mundial de 2022, sendo apontado como um dos favoritos ao título, juntamente com França e Argentina, algo que está muito distante da realidade neste momento. Bom, então diante de todo esse contexto, eu acho que o ponto primordial para a sobrevivência do Dorival Júnior seria ele armar um esquema tático compatível com a qualidade dos jogadores brasileiros. Pois, como todos nós sabemos, o Brasil tem ótimos goleiros, zagueiros e pontas, né? Isso tem de sobra.
conta com boas opções no meio-campo, mas sofre com a escassez de laterais e atacantes. Portanto, uma saída seria utilizar uma formação com 3 zagueiros e 2 pontas, justamente para aproveitar o que o Brasil oferece de melhor, até porque qualidade não falta ao plantel tupiniquim. E isso pode perguntar para qualquer treinador de qualquer seleção, se eles não gostariam, por exemplo, de ter Vinícius Júnior, Rafinha, Savinho e Rodrigo em suas equipes. Bom, já o segundo ponto, não menos importante do que o primeiro, é que Dorival Júnior precisa definir um time, né, uma formação titular na seleção brasileira e dar ritmo de jogo para ela, dar sequência para essa equipe pegar entrosamento, para os jogadores se adaptarem até ao sistema de jogo definido pelo treinador, algo que não vem acontecendo porque Dorival Júnior muda a escalação constantemente a cada partida, né? Chama jogadores diferentes a cada convocação, então os jogadores acabam não se entrosando, né? Parece que não se conhecem dentro de campo, o que é absolutamente natural. Podemos até pegar como parâmetro o Endrick, né? Ele, depois da Copa América, chegou a jogar 3 partidas pela seleção contra Paraguai, Chile e Peru, né? Ele esteve em campo e já na última data FIFA já não foi mais convocado, né? Não esteve em campo aí contra Venezuela e Uruguai. Então o Dorival acaba não dando sequência para o jogador, ele acaba já perdendo o ritmo dentro da seleção. Ah, mas o Endrick, ele não vem sendo utilizado pelo Carlo Ancelotti no Real Madrid. É verdade, né? O Endrick vem tendo a minutagem bem baixa no Real Madrid, mas o Danilo também, por outro lado, não é utilizado pelo Thiago Motta na Juventus, né? Inclusive o Danilo muito provavelmente vai deixar a Juventus no final dessa temporada, ele está em último ano de contrato. Então é necessário que o Dorival mantenha um critério dentro da seleção e encontre uma equipe titular. De qualquer maneira, eu ainda acho que a melhor solução para a seleção brasileira seria uma troca no comando técnico da equipe. No mercado nacional só vejo uma alternativa, no caso Abel Ferreira, só vejo esse profissional com potencial para assumir a seleção brasileira nesse momento, diante de todas essas circunstâncias. Caso o técnico do Palmeiras não tenha interesse em comandar a seleção brasileira a partir de 2025, eu buscaria outra opção no exterior. Muito provavelmente Jorge Jesus, né, que vem realizando um excelente trabalho à frente do Al Hilal e conhece muito bem o futebol brasileiro por conta, né, da épica passagem de 13 meses pelo Flamengo. Em contrapartida, como estamos nos referindo à CBF, cujo presidente responde pelo nome de Edinaldo Rodrigues, aquele mesmo que ficou esperando Carlo Ancelotti por quase um ano, a tendência é que Dorival Júnior siga na função e a pressão sobre ele aumente ainda mais, considerando que os próximos jogos do Brasil serão contra ninguém menos que Colômbia e Argentina. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, isso é muito importante, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!